na região das Missões, as pedras sussurram histórias de gente, de terra, de vento. Em cada canto, um encanto. Magia que toca a alma e que acolhe corações. No povo vive a essência e seu maior patrimônio, o orgulho de ser missioneiro. Boa noite, então, a todos, todas e todes. Boa noite, Otávio, boa noite, Aline, Rita, Alisson, muito obrigada pela presença de vocês aqui nesse domingo, participando da nossa campanha, então, dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, e mais uma live importantíssima, né, que a gente vai ter hoje, e obrigada ao público também que está nos acompanhando. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um, de todos que aceitaram carinhosamente esse convite para estar participando. E depois, então, eu saio, o pessoal fica acompanhando, podem mandar perguntas, as perguntas vão ser compartilhadas na tela, tá? E aí, conforme forem mandando as perguntas, vai ser sendo feita todas as respostas em tempo real, ao vivo, tá bem? Então... hoje à noite nós vamos ter, então, a Rita Gattiboni participando aqui, né, fazendo sua fala, trazendo os conhecimentos conosco para nós, né. A Rita, ela é auditora externa, auditora do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Nós temos, então, o Alisson Machado. O Alisson é jornalista, mestre e doutor em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria, professor substituto do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Estuda gênero, sexualidade e representação na mídia e nas práticas sociais. Estudou o impacto da tecnologia digital no trabalho da prostituição de mulheres trans e travestis. Boa noite, Alisson. Obrigada pela tua presença aqui. Aline Amaral Paz, publicitária, mestre em comunicação e doutoranda pela Universidade Federal de Santa Maria. Estuda gênero, sexualidade, juventudes, suicídio e culturas digitais. Boa noite, Aline. O Otávio Chagas Rosa, é jornalista, mestre em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorando em ciências sociais pela UFSM. Estuda representações sobre masculinidades nas mídias digitais. Muito obrigada por todos estarem aqui hoje, e agora, então, eu vou acompanhar vocês. Eu volto daqui 1 hora, mais ou menos, para estar marcando a finalização dessa fala de hoje, tá bem? Para nos expulsar daqui, né? Para sinalizar para você. Para a gente parar de falar, que olha, vocês convidaram só gente bem falante aqui, hein? Legal. Então, vamos lá, vou sair. Boa noite, Otávio. Boa noite, Aline. Boa noite, Alisson. Boa noite, companheiro. Tudo bem? Pessoal, boa noite, ouvintes, aos ouvintes e às ouvintes também, né? A todos e todas que estão nos escutando. Sim. Quer começar, Aline? E eu vou iniciar a fala, sim. Uhum. Inicio falando que é um prazer enorme para todas nós estar falando sobre essa temática que é tão cara para cada um de nós e tão necessária, considerando um contexto social que nós vivemos de violência contra as mulheres, né?
E falando em violência contra as mulheres, a primeira coisa que eu busco ressaltar é que quando nós falamos de violência contra as mulheres, nós precisamos compreender que existem muitas mulheres e que algumas sofrem muito mais violência do que outras. Isso nós chamamos de interseccionalidade, né, que nós precisamos considerar na violência contra as mulheres os marcadores sociais que produzem diferença, que são principalmente no Brasil raça e classe. Então, por exemplo, as mulheres negras e pobres são as que mais sofrem violência no Brasil na atualidade. E as mulheres negras, pobres, trans, são as que sofrem mais ainda. Né? Então, existem esses níveis, essas categorias, nas quais, quando nós falamos sobre violência contra as mulheres, nós temos que considerar que algumas mulheres sofrem muito mais violência do que outras. Né? Quando nós falamos de violência contra as mulheres também, nós ressaltamos os dados exorbitantes que nós temos no Brasil de violência contra as mulheres, que é um feminicídio a cada 2 horas no Brasil. Então, uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. Uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no Brasil, fora os dados que não são contabilizados, né, que não entram nas estatísticas, que são de mulheres que não denunciam, crianças que não têm como denunciar, né, então, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada, fora incontáveis casos que não entram nessas estatísticas, né. O Brasil é o país que mais assiste pornografia de mulheres trans. No entanto, é o que mais mata mulheres trans. Né? É o 5º país que mais mata mulheres no mundo, é o Brasil. Né? As mulheres, elas tentam mais suicídios do que os homens, embora os homens efetivem mais suicídio no Brasil do que mulheres. Né? E esses dados, eles estão diretamente conectados, né, de homens conseguirem efetivar mais o suicídio do que mulheres, está diretamente ligado com a ideia de masculinidade que nós temos construída. Então, a nossa fala, a fala de todas nós, inclusive, é um convite, né, a todas e a todos e a todos que estão nos escutando, para repensar algumas lógicas ditas masculinas e ditas femininas, essas lógicas que nos disseram desde criança e que nos ensinam na escola, em todas as instituições sociais, que nos ensinam que essas lógicas, elas são inquestionáveis, elas são fixas, elas não podem ser mexidas nas suas estruturas. E a nossa fala, ela vai numa direção contrária a isso. A ideia de que essas lógicas, elas precisam ser questionadas. A ideia de masculinidade que produz violência, a ideia de feminilidade, a ideia de heterossexualidade. Então, um conjunto de situações para que a gente repense essas lógicas que nos dizem que são indiscutíveis, né? Para falar de violência contra as mulheres também, nós temos que pensar que existem muitos tipos de violência. Eu vou nomear alguns deles aqui, né? Que a violência física contra as mulheres, às vezes é a última instância daquele homem que não conseguiu dominar de forma alguma aquele corpo que foi dito a ele, que era dele, que era uma propriedade dele. Então, a violência física de um homem contra a mulher é a última instância do homem que não conseguiu dominar aquele corpo que foi dito que era dele. Né? Então, a violência física é um tipo de violência exercido contra as mulheres. Né? Então, outros tipos de violência contra as mulheres é a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. Né? Essas violências, elas são exercidas diariamente no cotidiano social e muitas mulheres, elas não sabem disso, elas não se dão conta disso e não conversam e não conseguem conversar com isso com seus parceiros, com parceiras, com amigas, enfim, em todos os seus relacionamentos, né? Não é dialogado sobre isso, né? Então, a minha fala, ela vai solicitar para que quem estiver escutando e que a gente questione isso no nosso cotidiano, que é necessário que nós identifiquemos esses tipos de violência, né? Nós temos que identificar elas e temos que nomear essas violências, elas precisam ser ditas no nosso cotidiano. Isso que vai pôr um limite entre eu e o outro, até onde que o outro pode ir comigo.
né? Então, essas violências, elas precisam ser identificadas e elas precisam ser nomeadas, é fundamental, né? Nesse sentido, quando nós falamos de violência contra as mulheres e masculinidades, nós não estamos falando de um homem específico que dirige que aplica uma violência contra uma mulher, né? Nós estamos falando de um sistema social que é organizado sistematicamente para nos matar, né? É organizado e autorizado essa violência sistemática contra os corpos vulneráveis, né, que são os corpos das mulheres, e aí considerando sempre as intersecções, como eu falei, né, as mulheres negras, pretas, trans são as que mais são mortas, as que sofrem muito mais violência que as mulheres brancas ricas, por exemplo, né? Então, o nosso convite... Eu acho que a gente poderia estabelecer um diálogo, né? Senão fica muito no tom de palestra. Acho que nós poderíamos já estabelecer um diálogo. Acho que você falou um pouco, agora acho que o Otávio fala um pouquinho, o Alisson outro pouquinho, eu outro pouquinho, para a gente estabelecer um diálogo e um debate. Eu acharia legal, né? Sim, pode ser, Rita, eu concordo contigo muito. Eu só vou encerrar, já estou encerrando, pode ser? Só nessa direção para passar para vocês. Nesse sentido, então, é só fazer um convite, já direcionando a fala e abrindo para os outros colegas, e dizendo também que quem quiser fazer perguntas pode fazer no chat, né, que pode ser respondido no final, fazer esse convite para a gente sair, para os homens principalmente, né, saírem desse lugar de conforto para um lugar de desconforto mesmo, né, que é sair reconhecer os seus privilégios e sair do espaço de neutralidade. A neutralidade, ela é uma ilusão que não existe. Né? Os homens, eles precisam assumir um papel real na prática cotidiana, que é em defesa das mulheres, em busca de diminuir essas desigualdades sociais que são justificadas por uma ideia da biologia, né, que não existe, né, que é o que a gente vai abrir agora, que os colegas vão comentar também. Otávio? Oi. Acho que é contigo agora ou com o Alisson, né? Tá, Alisson, por favor. Boa noite, gente. Então, eu acho que a Aline abre a nossa conversa bem num tom do que a gente estava pensando, assim, de demarcar uma política das desigualdades, né, em relação ao gênero, e como que a gente pode pensar a construção social da masculinidade, né, quando a gente pensa em relações de gênero, né, e o que seriam, como que a gente poderia pensar conjuntamente essa ideia de relações de gênero, né, e a partir disso, qual que é o papel dos homens e do aprendizado desse campo das práticas masculinas, de como que se criam homens, como que se formam homens, como que se educam homens dentro da cultura brasileira, dentro de uma cultura que tem algumas características muito específicas, como a centralidade, né, a hierarquia de um patriarcado rural, baseado, né, numa economia escravocrata, e depois num período de ditadura militar e uma abertura democrática. Então, como é que isso nos constitui? Então, penso que um pouco da nossa conversa seja tentar refletir sobre a construção social desses modelos de masculinidade, desses modelos hegemônicos, dessas formas de ser homem, de educar homens, né, e que impactam e que produzem essas relações sociais que são baseadas, a gente vai focar, né, nas ideias de gênero, mas como a própria Aline já disse, que faz relação com outros marcadores sociais como raça, como classe, como nível de educação, formação cultural, lugar onde mora, essa geografia social e política, né, que todos nós participamos, né, todos nós nos constituímos como sujeitos da cultura, sujeitos históricos, e nós lemos o mundo, nós compreendemos, né, as relações sociais, tendo por base uma série de fenômenos, né, como a própria socialização, né, a nossa própria cultura, que a gente aprende ao longo da vida, que é uma coisa que vem antes da gente e que vai seguir também a partir disso, né? Então, como pensar esses elementos que nos constituem e o gênero como elemento que nos constitui, né? E como as relações de gênero são pensadas
né, a partir de uma diferença percebida entre os sexos. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa pontuar, né, faz parte, por exemplo, do conceito de uma historiadora com que nós trabalhamos, que é a Joan Scott, e essa historiadora foi uma das primeiras a pensar o conceito de gênero como uma categoria para análise histórica, para análise do social. Então, ela vai dizer, né, que o gênero é um elemento que constitui as relações sociais, que constitui as marcações, as demarcações das fronteiras, das identidades, dos processos de identificação. Eu me identifico com quem? E quando eu me identifico, eu também já estou me desidentificando, porque eu digo, eu sou parecido com A. Então, se eu sou parecido com A, eu não sou B, eu não sou C, e como que eu vou criando fronteiras a partir disso? Esta é a primeira dimensão do conceito de gênero dela, né? E uma segunda dimensão é que quando nós falamos em gênero, nós estamos falando em relações de poder. Então, é uma análise de como que se constitui o poder no tecido social, na nossa sociedade, como é que esse poder está distribuído, né? E nós vamos pontuar, acho que a Aline já começou apontando isso, né, nesse regime entre homens e mulheres, e dentro de cada característica, de cada grupo social, como que esse poder é distribuído. Acho que a nossa fala vai muito nesse sentido, né, de perceber dentro das relações sociais esse processo de construção, como que em determinadas ocorrências do cotidiano, né, os elementos da diferença entre as pessoas, das diferenças entre as culturas, a diferença entre os sujeitos, são transformadas em desigualdade, porque a princípio a diferença está aí, é maravilhosa no mundo, ela constitui as formas culturais desde o seu princípio. Mas nós vamos olhar aqui para esse fenômeno social de transformação da diferença em desigualdade, porque o que é diferente não precisa ser desigual. Se há uma economia da desigualdade, e seja da distribuição de recursos, e sejam recursos econômicos, recursos simbólicos, né, então há aí uma construção do nível da cultura, uma construção de como que nós entendemos as pessoas e de como nós classificamos as pessoas a partir de determinados valores, né, que constituem a nossa sociedade. Né? Então, acho que um bom caminho é para a gente perguntar que modelo é esse de sociedade a gente vive e quais valores são privilegiados na nossa sociedade. Né? Quais são os discursos em voga, pode ser atualmente, ou a gente pode olhar para um passado recente, para um passado num período mais longo e se questionar quais são os valores que são aqueles valores almejados na nossa cultura, né? Quais são a gente prestigia o que na nossa cultura, né, de, sei lá, vários caminhos assim que a gente pode pensar, né, mas quais são aqueles valores ideais que são colocados, né, a competitividade, sei lá, a vaidade, né, as formas de dominação, né, a dominação é um valor social colocado, todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer falar, todo mundo quer, né, e como que a gente pensa nessas práticas, como elas carregando, né, esses elementos culturais que classificam os sujeitos, que classificam as pessoas, né, o próprio processo de educação das crianças, de meninos, quais valores estão colocados lá, quando eu ensino uma menina que ela precisa sentar de tal jeito, que ela precisa se comportar, que ela precisa ficar em silêncio, que o mundo dela é um mundo ainda doméstico, de mercado por... Né? E quando eu permito, por exemplo, no mesmo modelo de idade geracional muito próxima, o menino tem mais chances de se desenvolver, tem mais chance, né? Então, como que desde criança a gente vai colocando nessas formas de aprendizado e vai naturalizando determinadas formas dentro do processo de educação. Então, acho que esse também é uma forma bem interessante que a gente poderia destacar de como o gênero opera, né, não só na construção do que a Joan Scott chamou desses corpos, né, desses corpos que são percebidos pela diferença sexual, pela diferença anatômica, tem sexo, tem vagina, e todos os mecanismos simbólicos que se constrói a partir disso, rosa, para mim, daquelas mais simples, assim, né, do discurso. É rosa para menina, porque menina é queridinha, porque menina é bobinha, porque não sei o quê. É azul porque tem que
tem que ser o garanhão do papai, tem que ser, sabe, assim, então, como que essas diferenças vão sendo construídas, né, desde nos pequenos detalhes, né, e nas relações do cotidiano, e como que essas práticas vão, né, se repetindo ao longo do tempo e vão sendo naturalizadas aos pouquinhos. O que vocês acham? Eu acho que todos concordamos, porque todos viemos das ciências sociais, sejam elas aplicadas ou não, né, como é o meu caso. Eu acho que isso é interessante a gente pontuar nesse primeiro momento de que lugar que a gente está falando, né? Por que falar que a gente vem ou pesquisa a partir das ciências sociais para pensar masculinidades, para pensar gênero, né? Porque a gente entende, como vocês, como a Aline, como a Alisson já falaram, essa dimensão cultural que está posta para a construção dessas identidades. Isso não quer dizer que a gente vá excluir uma dimensão biológica ou uma dimensão da natureza, mas é entender via as ciências sociais que a própria definição do que é natural, do que é biológico, também se constrói dentro de uma sociedade, né? Então, isso acho que é um ponto interessante para a gente pensar. Uma outra questão, que quando a gente coloca esse lugar que a gente está falando, a gente está entendendo que crenças, que dogmas religiosos, né, que toda uma mística, que eu às vezes gosto de chamar de extraterrestre, elas são importantes para a construção das subjetividades dos sujeitos, porque a gente também responde ações práticas, nossos comportamentos, os nossos julgamentos também, dos sujeitos, também se dão a partir desses valores, dessas crenças religiosas. Mas elas não são, essas crenças, elas não são usadas como balizas científicas para a explicação dos fenômenos, né? Então, a gente consegue, a partir desse lugar, questionar alguns dogmas, como, por exemplo, a ideia de que a mulher veio da costela de Adão, né? E aí, talvez, isso já justificaria uma possível diferença entre homens e mulheres, né? Então, respeitando essas crenças, entendendo o lugar que elas ocupam, mas não se balizando a partir disso para explicar fenômenos sociais, né? Então, a gente percebe que a nossa área, por ser uma área bastante crítica a uma série de coisas tidas como naturais, ela é também, por uma questão de interesse, muito desvalorizada, né? Então, a gente, o entendimento sobre gênero, o entendimento sobre masculinidade, é uma coisa que ainda não está dada no senso comum, né? Porque isso envolve relações de poder, né? Isso envolve a economia, porque a gente tem, historicamente, mulheres que trabalham de graça em casa. O trabalho doméstico não é contabilizado como trabalho, né? Então, mexer nessas questões envolve também uma dimensão econômica, né? Mexer nessas questões, como eu estava falando com a Aline anteriormente, em que as mulheres, num contexto, num período medieval, ficavam confinadas às suas casas e foram experimentando, a partir do seu quintal, plantas, né, folhas, ervas, e descobriram ali que tal folhinha é boa para dor de estômago, então pode ser uma folha de boldo, né? E como aquilo ali passou a ser uma ameaça para uma ideia de religião que via em Cristo um homem como o único ser possível de cura. Então, essas mulheres estavam sendo vistas, a partir de uma lógica da igreja, como bruxas, como ameaça a um sistema religioso, né? Então, isso que já foi dito aqui, que eu acho que é importante de reforçar, gênero, então, não é uma concepção biológica determinada pela biologia. Esses valores, os comportamentos, eles já são aprendidos, né, desde a infância, e eu acho que
antes do nascimento, né? Eu acho que é interessante a gente pensar isso. O casal vai lá numa clínica, faz um ultrassom, já descobre o sexo da criança. Já existe todo um aprendizado que vai ser diferenciado. Na escolha do quarto, como que vai ser essa decoração, que tipo de roupa vai usar, qual cor vai poder usar, né? Quais são os tipos de brinquedo que aquela criança que ainda nem nasceu vai poder ou não brincar, né? Então a gente perde um pouco dessa dimensão, porque se faz também invisível essa estrutura, e a gente acaba naturalizando certos comportamentos. Então o que a gente faz, eu acho que enquanto uma ciência social, é tentar desnaturalizar, fazendo essa investigação, fazendo essa recuperação contextual e também essa contextualização histórica. Então, dando mais um exemplo, a gente tem em 1935 Margaret Mead, uma antropóloga, que fez uma investigação com 3 tribos na Nova Guiné. E lá ela descobriu que os comportamentos daquelas tribos não eram que o homem é o caçador, que o homem é o agressivo, que o homem é o violento, né? Que o homem era o chefe de família. Não, lá ela percebeu que em uma tribo não tinha diferença, numa outra tribo era a mulher que saía para caçar, né? A mulher que seria chefe de família. Então isso já demonstra que essa diferença ela não é natural, ela foi naturalizada e ela é contextualizada a partir de uma ideia do Ocidente, né, a partir de uma civilização moderna. E a gente tem exemplos que dá para a gente pensar, por exemplo, um texto da Anne Vincent Ruffo, chamada História das Lágrimas, que vai problematizar que nem as lágrimas, que a gente entende como algo, né, do organismo, se justifica apenas pela biologia, né? Existem também elementos culturais, ritos. O próprio Marcel Mauss, quando investigou tribos na Austrália, aqueles ritos funerários, percebeu que quem pode chorar, quem não pode chorar, em que momento que tu pode expressar as emoções, em que momento que tu não pode expressar essas emoções. Então, todos esses atravessamentos, eles se dão na cultura e se constrói a partir de interseções, né, e a partir da economia, né, e a partir da política. Eu acho que tendo esse entendimento, a gente consegue começar, como bem disse a Aline, se sentir desconfortável, né? Eu acho que esse é o nosso papel aqui hoje, talvez pensar a nossa contribuição, não que a gente vá contribuir com alguma coisa, mas eu acho que é realmente a gente se deslocar daquilo que é tido como natural, e que vai se perpetuando e que vai cristalizando desigualdades, e que eu acho que a Rita muito bem pode falar, que vai chegar numa ponta que pode levar ao feminicídio, né? Então, entender que a violência contra a mulher não é um problema de um sujeito individual, faz parte de uma estrutura que desde a infância foi dando permissões, legitimações para aquele tipo de comportamento com as mulheres. O entendimento dos homens sobre quem são as mulheres, este vai poder discutir mais adiante, que é o papel de pensar as mulheres como objeto, como troféus, né? Historicamente, a gente vê as crianças, as meninas já são educadas desde pequena, agora ainda está mudando, e ainda bem, mas desde pequena para serem esposas, né? Para saírem de casas, para serem troféus. Então, essa ideia de posse, de propriedade, quando uma moça, uma mulher, uma companheira, uma namorada, ex-namorada não aceita isso implica nessa perda que pode levar ao feminicídio. Então, essas questões, eu acho que a gente vai trazer aqui, e eu vou também, ao longo aqui da nossa fala, tentar trazer algumas características dessas masculinidades, trazendo alguns exemplos que, com certeza, todo menino, em alguma medida, maior ou menor medida, já passou na sua infância, no seu processo de escolarização,
na vida adulta também, nas relações com colegas de trabalho, e assim por diante. Mas agora eu passo, então, para a Rita. Boa noite, novamente, a todos e todas que estão nos ouvindo. De novo, cumprimento a Aline, o Otávio, o Alisson. Muito bom ouvi-la e ouvi-los. Em primeiro lugar, eu gostaria de considerar que essa construção de um lugar inferior da mulher na sociedade ocidental e de um lugar superior do homem, ela é uma construção longa. Ela vem, nós podemos aqui, para resumir, para não aprofundar mais esse aspecto, ela vem desde a Grécia Antiga. Nós ocupamos esse lugar de inferioridade. O que eu gostaria de considerar aqui é que a construção do modelo moderno, do Estado moderno, e quando nós separamos as esferas pública da esfera privada, essa opressão em relação à mulher, ela assume outras características. Qual é a principal característica que ela assume e que eu entendo que ainda hoje pouco nós discutimos isso no sentido do senso comum da sociedade. Quando nós separamos o mundo entre o mundo público e o mundo privado, nós precisamos de uma ordem privada que dê sustentação a esse mundo público. E isso tem tudo a ver com a formação do Estado moderno e com a formação do capitalismo. Ou seja, para um homem ir para a rua, lidar com o poder e determinar as ordens, a roda do mundo, como o mundo anda, é necessário que alguém dê a sustentação para isso. E quem dá a sustentação para isso, a partir desse momento, é a mulher com o trabalho doméstico. Esse talvez seja hoje, para mim como feminista, o grande dilema. Por quê? Porque é por aí que o patriarcado e essa desigualdade, aqui eu não vou falar de diferenças, porque as diferenças elas são salutares. O que não é salutar é transformar a diferença numa desigualdade na relação do poder, né? Então, essa sustentação, porque vocês imaginem, para todos os homens que estão hoje no Congresso Nacional chegarem lá, eles precisam de um terno passado, eles precisam tomar o café da manhã, eles precisam chegar em casa à noite, dormir, ter a cama arrumada. Eles não fazem isso. Quem faz isso é uma mulher por meio do trabalho doméstico, e que é um trabalho que não é remunerado, mas é o trabalho que dá toda a sustentação para o mundo público. Então, para mim, hoje, uma das grandes questões é a questão do trabalho doméstico invisível. Porque vocês imaginem assim, ó, mesmo que seja uma mulher, né, mesmo que seja um homem solteiro, eu sempre me comparo com os homens solteiros, né? Mesmo que seja um homem solteiro, ele terá uma mulher que dá a base para ele estar no mundo público, para ele estar no mundo que decide, que faz as relações de poder, que faz as leis, que julga, que compra, que faz o comércio. Poucas mulheres nós temos ainda. Vocês podem ver que as eleições esse ano, agora em 2020, em relação a 2012, continua na média de 12%, 30% concorrem a cargos públicos de mulheres, 12%, 13% se elege. Então, essa roda, ela não está mudando. Por quê, gente? Porque, do meu ponto de vista, esse patriarcado perpassa também as mulheres. As mulheres também concordam com isso, de uma certa forma. Ainda hoje, quando eu vou a escolas, que a maioria das professoras do ensino fundamental são mulheres, eu vejo claramente a separação, a diferença, a desigualdade na educação de meninos e meninas. Agora, uma questão que nós temos que ter bem sistematizada e organizada na nossa cabeça, que essas questões, elas não dependem de uma ação individual. Nós temos que pensar o Estado brasileiro como um Estado patriarcal e um Estado colonial. O que é um Estado patriarcal? É um Estado de homens.
E o que é um Estado colonial? Ele é um Estado branco. Ainda nós não revertemos, ainda nós não pagamos a dívida que nós temos com os 300 anos da escravidão, de 1530 a 1888. E ainda também não pagamos a dívida que temos com as mulheres. Então, tudo isso que a Aline, que o Otávio, que o Alisson falaram, é o que sustenta esse mundo do poder. É o que sustenta essas diferenças que a gente vê no dia a dia. Hoje mesmo eu passei por uma situação de violência, porque quando a gente começa a perceber, né, como funciona o patriarcado aliado ao capitalismo, por isso que eu disse para vocês, é diferente a opressão da mulher hoje do que foi na Idade Média, do que foi na Idade Antiga, do que foi em outras épocas históricas, né? Aqui nós tivemos até vocês vejam assim, que até 1993, na Conferência de Viena, ainda, por que não se falava em relação à violência contra a mulher? Porque era considerada como uma questão da esfera doméstica, da esfera privada, e que na esfera privada o Estado não poderia se intrometer. Foi só a partir de 1979, com a convenção que pedia a erradicação da violência contra a mulher, que o mundo começou a perceber que isso aí não era uma questão de responsabilidade unicamente privada. Não era do Estado, que o Estado fomentava isso. Tanto que a Declaração dos Direitos é Declaração dos Direitos dos Homens. É só em 1993 que nós teremos a seguinte expressão, a Declaração dos Direitos dos Homens das Mulheres, porque não era consideradas mulheres. E isso não é uma questão meramente formal. Isso é uma questão que vai acontecer na prática. Todos os dias nós escutamos, independente do ambiente, alguma frase que, como a Aline falou, como o Otávio falou, como o Alisson falou, justifica, sustenta a violência que vai acabar lá no feminicídio, lá no estupro, lá no assassinato. Antes de chegar ali, essa violência ela já foi justificada como, mas ela mereceu. Eu escutei isso hoje, num ambiente de pessoas formadas, mas ela mereceu. Isso é o princípio, isso está no meio, né? Porque, como um de vocês falou, antes mesmo da criança nascer, já está definido o que vai ser, qual é a roupinha que ele vai usar, qual é a roupinha que ela vai usar, sei lá, ele, ela, o que é, já está tudo definido, as cores, que faz isso, que não faz aquilo, que o mundo, daí o menino vai brincar no mundo público, ele já vai ter o poder, ele já vai se acostumar com o poder. A dificuldade que nós temos com o poder é porque a gente não é educada para isso. A gente foi educada dentro de casa. Claro, eu sempre me senti muito constrangida do lugar que me foi destinado. É quase que um destino, né? Então, só que eu entendo que nós temos que pensar isso também via Estado, ou seja, via estrutura econômica. É uma dimensão cultural fortíssima, né? Tanto que ela é invisível, alguém disse aqui. Às vezes a gente não percebe, e nós estamos agindo dessa forma. Olhem as redes sociais hoje. Eu acho tão engraçado quando as redes relacionam o empoderamento, que eu não vou discutir essa palavra aqui, eu não gosto muito dela, mas quando elas relacionam o empoderamento com a objetificação do corpo da mulher. Isso foi o que sempre ocorreu. Desde o início, a mulher foi objetificada. Então, eu acho que nós tínhamos que pensar em formas de como que, por meio de ações coordenadas do Estado brasileiro, né, dos municípios, do Estado, dos estados e da própria União, como que nós poderíamos ter ações governamentais que se comprometessem com os tratados ratificados pelo Brasil e que parem com a violência contra a mulher. E isso depende, sim, de ações que são educativas. Então, a contribuição que eu quero, como disse o Otávio, não sei se a gente pode trazer contribuição, né? Mas o ponto que eu gostaria de abordar aqui é que a gente não pense que isso depende unicamente de uma vontade individual nossa de mudar. Não é assim. É que nem a questão do racismo, não é. Nós precisamos
de ações que efetivamente, no cotidiano da sociedade, impeçam que esse tipo de prática sustente a violência contra a mulher. Quando a gente fala assim, combater a violência, eu fico muito preocupada quando as pessoas falam punir, porque isso é lá no final. Para chegar até esse ponto, quando nós chegamos no feminicídio, quando nós chegamos na violência física, é porque todo o resto falhou. É porque a educação está errada, é porque as relações que nós estabelecemos estão erradas, é porque as nossas instituições estão demarcadas pelo patriarcado e pelo colonialismo. Então, nós temos que reverter isso com ações práticas e ações governamentais. Era isso, inicialmente. Rita, é muito boa a tua fala. Eu acho que realmente, como tu bem disse, até chegar nesse estágio, né, já foi ali, tem todo um processo de construção, né, e eu acho que pensar masculinidades, a gente pode pensar em alguns pressupostos, alguns pilares que constroem esse conceito de masculinidade ocidental, né? A gente pode pensar, talvez, moderno. A masculinidade, ela se constitui com amparada por um ordenamento de gênero heterossexual. Então, é o medo da homossexualidade, esse é um medo generalizado, que a homossexualidade se constitui historicamente como um problema, como um desvio, como uma doença, até recentemente estava no CID como uma doença. Então, esse pavor, né, esse pânico de que um filho ou uma filha venham a ser homossexual faz com que toda a educação seja exagerada, que essas crianças já sejam direcionadas para terem comportamentos agressivos ou conhecidos culturalmente como comportamentos de homens. Então, a gente pode pensar... Oi? Não, eu só queria, assim, só uma parte, só bem pequenininho, pode ser? Pode, claro. Pode. E eu acho também que nós temos que pensar nisso que tu estás falando, que o medo da homossexualidade é o medo de terminar com a família do patriarcado, com a reprodução da... Vocês podem até dizer, não, mas ela tá falando bobagem, mas eu acho que não. Eu gostaria de trazer essa discussão para vocês. É o medo de tu não ter aquela força de trabalho não paga, não remunerada, que é a família patriarcal que dá. Isso aí é muito forte. Eu tenho essa ideia que tem uma dimensão econômica também nisso, nessa questão que tu trazes, Otávio. A dimensão econômica sempre um amálgama, né? Tá sempre tudo muito misturado, é difícil da gente separar, né? Talvez a gente consegue também, via investigação histórica, realmente perceber. O que é o problema que eu acho? Que a gente não pode cair numa ideia que é onde o feminismo marxista é criticado, de achar que, por exemplo, em sociedades em que existiu esse modelo econômico diferente do capitalismo, a violência contra a mulher continuou, né? Então, a crítica que se faz... Então, pensando em estudos de gênero, tem uma série de perspectivas, tem essa que é mais marxista, que já é pensando o comunismo, quer dizer, a partir do momento que derruba o capitalismo, acaba a violência contra a mulher. Não aconteceu, né? Não, mas então, não aconteceu porque nós temos, pelo menos, por que eu acho que não aconteceu? Porque, pelo menos nos países que estavam ali pela cortina de ferro, eles se sustentaram na família modelo do patriarcado. Por isso, mas eu vejo assim algumas outras experiências, por exemplo, Cuba, como uma igualdade na questão do poder no parlamento. Nós temos mais mulheres que homens, mas isso seria uma outra discussão. Mas claro, tu vê, por exemplo, a questão
A questão da Polônia, a Polônia foi completamente machista, né, reacionária, dura com as mulheres, né, no período comunista. Então, eu acho que sim, eu acho que é uma reflexão que deve ser feita assim. Com certeza, Rita, eu concordo muito com isso que tu está dizendo, no sentido e que com o Otávio também, no sentido de que a questão econômica, ela não determina, ela é um fator que influencia os modos de organização, certamente. Tanto é que as mulheres, todo esse trabalho contra, né, o aborto é porque vai parar o aborto, teoricamente, para de produzir, né, a mão de obra, que está ligadamente direto com a produção da mão de obra das mulheres engravidarem e produzir sujeitos. E aí a outra questão, só para mim concluir, a outra questão é que as mulheres mais odiadas na nossa sociedade são as mulheres trans, porque elas não podem reproduzir. Né? Elas fogem ao padrão social da heteronormatividade, né? Porque além da heterossexualidade, que é uma condição, é uma orientação sexual, é uma forma de organização das nossas instituições, então nós somos ensinados na escola, no hospital, quando as meninas saem com brinco, nós somos ensinados em todas as instituições a ser heterossexual. Né? E aí a heteronormatividade é um conjunto de normas que nos diz que nós devemos agir de acordo com a heterossexualidade, senão nós somos doentes, ruins, diabólicos, maus, né? Tudo que é ligado às enfermidades, né? Tanto é que o Otávio falou, né? A transexualidade em 2018 saiu do CID, né, da classificação de doenças. Então, isso é um absurdo, a gente ter que comentar, ainda ter que lutar por coisas que são tão básicas, né, que a gente não tem condições, parece, mentais, num social coletivo, de imaginar a nossa sociedade pensando a nossa sexualidade como plural, como variada, como que a nossa sexualidade ela pode ser expressa de variadas formas, que a heterossexualidade é uma das alternativas, e não a única. Né? Então, tanto tem razão isso que tu estava falando, Rita, que as mulheres trans que não podem reproduzir são as mais odiadas, são as mais mortas. Né? Então, quanto menos a mulher foge a essa lógica patriarcal da reprodução, do trabalho doméstico, da dominação, de submissa, de dócil, né? Quanto mais ela foge a essa lógica, que é uma lógica patriarcal, mais ela é perseguida. Né, mais ela vai ser sujeita à violência, mais ela vai ser sujeita ao feminicídio, infelizmente. E é essa discussão que nós estamos propondo, né, e pedindo, assim, por favor, para as pessoas, as famílias refletirem, os maridos refletirem, as mulheres trazerem essa discussão para os seus relacionamentos, para que elas possam não se sujeitar mais tanto essa relação de dominação e de exploração que elas põem em questão. Por isso que é importante identificar essas lógicas e nomear elas, né? Aline, eu concordo contigo a respeito desse aspecto que tu traz de mulheres trans não poderem reproduzir, isso justifica essa violência, mas eu não sei se isso também é central. Eu acho que a gente vive numa sociedade... É uma das questões. Isso, é uma das questões, concordamos. A gente vive numa sociedade que entende que gênero está muito vinculado ao sexo biológico, à prática sexual e ao desejo, né? Isso aí tem a teoria queer, eu acho, que vem para nos ajudar a desconstruir essa cadência lógica, né? E que é essa amarra. Então, o desejo não está atrelado, né? E a justificativa é usada apenas da reprodução, mas essa justificativa falha. Por exemplo, quando um casal hétero não quer ter filho, então ele vai deixar de ser homem, a mulher deixa de ser mulher por conta disso, porque ela não quer engravidar. Então, só terminando o raciocínio. Então, o que é a teoria? E aí, os estudos de masculinidade que surgem à esteira dos estudos feministas de gênero trabalham. É esse receio mesmo, porque foi instaurado mediante relações de poder, que tu bem traz, Rita, na tua fala, em algum momento, de definir o que é normal. O que é normal? O que é regra? Né? O que é saudável? E aí a gente pode ver como que a medicina se amparou nisso, e aí também encontrou respaldo na religião,
para definir o que é normal. Então, quem tem poder na nossa sociedade diz o que é normal. Então, as pessoas, o senso comum, as famílias, e aí quando tu fala que as mulheres, elas também muitas acabam concordando, porque elas acabam internalizando esse entendimento do que é normal, do que é dito que é normal para elas, né? Então, às vezes, criticar uma mulher ou criticar uma mãe que está educando o seu filho, ela está, para ser machista, ela está educando dentro de um modelo, dentro de uma inteligibilidade que foi construída na sociedade. Muitas dessas mães vão dizer, olha, eu tenho receio que o meu filho sofra violência, né? Então, é preciso entender um pouco isso e ver como que é difícil conseguir pensar fora dessa lógica. O que envolve, qual foi o esforço que nós aqui fizemos para conseguir repensar esse modelo, né? Rita, qual foi o processo da tua experiência, da tua formação que te permitiu pensar fora? É uma coisa que não é dada, porque isso a gente não vê na escola, né? Então, quando eu trabalhei com meninos, na minha pesquisa do mestrado, existe um completo silenciamento sobre essas questões, né? Então, a gente tem que falar que a rejeição, o medo da homossexualidade constrói a masculinidade. Então, esses meninos vão ser estimulados mediante a aprovação de outros homens para que eles demonstrem bravura, força. Tu tem que brigar na escola, tu tem que bater e não apanhar, tu não pode chorar, né? Então, assim, a educação física, que muita gente às vezes pensa na escola como um espaço de desenvolvimento, pode ser um espaço de prática de constrangimento, de violência simbólica para aquele menino que não tem essas habilidades com o futebol, né? Então, isso é constitutivo. E se a gente pensar masculinidade, assim como as ciências sociais defendem, como relações de poder, como pensando a partir de uma matriz heterossexual, né, no qual esse receio é muito comum, mães e pais falarem, prefiro que o meu filho seja marginal, que o meu filho seja viciado em drogas, do que ele seja gay. Então, realmente, isso está dado no senso comum, né? As justificativas podem ser variadas, mas a rejeição está dada, né? Então, como algo que é possível. Então, acho que isso é central para se pensar, e a gente pode pensar, então, para não ser gay, tu pode ser um predador sexual, e tu precisa, e aí, juntamente com a categoria da homossexualidade, vem a homossociabilidade, ou seja, tu precisa da aprovação de outros homens. Então, quando tu fala que tu pega todas as mulheres, a gente tem exemplo de estupros coletivos, é a aprovação de outros homens, são outros homens que vão validar e que vão dizer se você está autorizado a fazer parte do grupo, né? Então, a própria habilidade com o futebol, né? Também dá para se pensar. Então, por que muitos homens jovens morrem em acidentes de carro? Eu trouxe em algum momento aqui as estatísticas. Porque essa tentativa de provar a bravura, que não tem medo de riscos, né? Por que homens são os que mais morrem vítimas do alcoolismo, né? Não é porque existe uma explicação biológica que vai dizer que o fígado... Não, é uma questão cultural, eles são estimulados. Um dos entrevistados da minha pesquisa de mestrado, ele era de uma religião que não bebe e que se guarda virgem para o casamento. Ele sofreu todo o período dele de quartel, de homofobia. E ele não é gay, ele é hétero, casado, tem esposa, tem filhos, né? Então, como que nos exercícios de campo ele era deixado de lado, e hoje a gente usa um termo que é o bullying, mas a gente pode traduzir, né, como uma violência simbólica e também física, nos casos mais extremos. Acho que a masculinidade consegue explicar aqueles atentados de jovens, sobretudo meninos brancos e héteros em escolas, que entram com metralhadoras e atiram em todo mundo, né? Essa dimensão de gênero, às vezes, não entra para se pensar isso, mas o Kimmel,
quando estuda num livro chamado Homens Brancos Raivosos, vai entender a frustração desse homem que foi ensinado que ele tem todo mundo aos seus pés e não consegue, via uma lógica neoliberal e econômica, né? Muito por conta disso, não consegue ter isso, não tem esse poder que falaram que ele teria, aquele sonho americano não chegou até ele. Então, essa frustração acontece. Não são meninos negros, não são os gays afeminados que estão entrando com metralhadora nas escolas. São jovens brancos e héteros, de uma classe média. Né? Então, essas questões, eu acho que elas são muito complexas, elas são imbricadas, né? Então, é muito pertinente falar da questão da dimensão econômica, sim, né? Falar disso, da questão da reprodução, eu acho que é brilhante essa perspectiva do trabalho doméstico, né? Na minha pesquisa trouxe, os meninos trabalham do pátio para fora, né? Então, pode até cortar grama, tirar o cocô do cachorro, mas dentro de casa, não. E aí uma pesquisa do Instituto, uma pesquisa, deixa eu ver, Por Ser Menina no Brasil, que é Crescendo entre Direitos e Violências, ela foi promovida por uma ONG internacional em 2014, foram ouvidas mais de 5.000 meninas, crianças. 81% dessas meninas dizem que faziam trabalhos domésticos, arrumar a cama, lavar a louça, e nessa mesma proporção, só 13% dos meninos falaram que fazia isso, que faziam esse tipo de atividade. Então, ali tu já vai pensando em desigualdades. Vou passar que a Marjorie está me olhando esquisito. Gente, é que nós, né, a gente combinou, então, um horário. Vamos respeitar, já que no início a gente teve essa situação. Eu peço desculpas já a todos que estavam esperando para assistir, a vocês que já estavam com tudo ok. Eu tive, né, um problema técnico inicialmente, então, mil desculpas. A gente está sujeito a isso, assim, né, agora que a gente depende da tecnologia. Então, muitíssimo obrigada, eu acho que fizeram uma contribuição considerável e relevante, né, nessa nossa campanha dos 21 dias de ativismo aqui em Santo Ângelo, né, pelo fim da violência contra a mulher. Eu agradeço a cada um e cada uma das gurias também, né, que puderam estar aqui conosco nesse domingo à noite, colaborando. E acho que foi brilhante a contribuição de vocês, assim, né. E, bom, quem tiver mais questões, quem tiver questões a ser feitas, podem enviar, né, para o site que a gente vai estar endereçando a cada um. E a live vai ficar gravada, então agora vai seguir multiplicando, muita gente vai poder continuar assistindo. Nós vamos compartilhar também no YouTube e nas páginas do Instagram e do Facebook da Coordenadoria da Mulher. Muito obrigada, assim, a cada um, Otávio, principalmente, assim, porque foi quem me fez a ponte entre o Alisson e a Aline também. E a Rita, que eu sempre adoro poder escutar e conversar com a Rita, foi um presente, assim, esse ano, essa aproximação. É uma pessoa que eu admiro, é uma mulher feminista. Eu queria só ela um dia, assim, né? E aí, para poder estar falando. E aí a gente acabou colocando vocês todos juntos, considerando que ia dar um bate-papo bacana. Eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui hoje. E acho que agora o Otávio encerrou falando um pouquinho do que eu associo com o documentário Silêncio dos Homens, que está na nossa programação. Mas igual, está no YouTube, enfim, quem quiser assistir, vale muito a pena, assim. A ideia de poder desconstruir essas masculinidades ditas tóxicas, né, que a gente está vendo hoje. Então, gente, muitíssimo obrigada, de novo, tá? Um abração e um ótimo final de domingo para cada um. Até mais. Boa noite. Boa noite. Na região das Missões, as pedras sussurram histórias de gente, de terra, de vento.
em cada canto um encanto. Magia que toca a alma e que acolhe corações. No povo vive a essência e seu maior patrimônio, o orgulho de ser missioneiro.